padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. O caminho que vamos percorrendo neste mês de setembro, mês da Bíblia, chamados a colocar sempre a palavra de Deus em primeiro lugar, hoje é enriquecido esse caminho ao celebrarmos a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Por isso quero lembrar aqui São João Crisóstomo, comentando o Evangelho de Mateus, diz: o Senhor, querendo dar a salvação a todos os pecadores que acreditassem nele, escolheu deliberadamente Mateus, retirando-o antes de sua condição de publicano. Manifestava de antemão o dom de sua condescendência e o modelo de nossa salvação. Assim, ficamos sabendo que cada pecador pode ser escolhido por Deus e chegar à graça da salvação eterna, desde que não lhe faltem um espírito religioso nem um coração devoto. Mateus foi livremente escolhido por Deus. Até então estivera comprometido com atividades temporais e necessidades deste mundo. No entanto, pela doação sem reserva de seu espírito religioso, tornou-se digno de ser escolhido pelo Senhor. Ele que, em virtude de sua natureza divina, conhece sem a menor dúvida os segredos do coração de cada um de nós. Quanto a Mateus, bastou ouvir a voz do Senhor, logo seguiu. Nesse ponto mostrou-se fiel a Deus, filho de Abraão, obedecendo a seu exemplo e de modo semelhante ao chamado do Senhor. Aliás, seguindo ainda o exemplo de Abraão, de imediato ele ofereceu ao Senhor não apenas a hospitalidade, mas também um banquete, revelando-se em tudo um digno filho de Abraão. Vamos acolher esta passagem nesta festa de São Mateus, para que nós possamos também exercitar-nos na escuta de Deus, para que a palavra dele, nos interpelando, nos faça dar a ele a resposta ao chamado que ele nos faz. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amado irmão, amada irmã, o Senhor abre para nós um horizonte largo, com força de misericórdia. Assim como fez com Mateus, que ao vê-lo sentado na coletoria de impostos, diz: segue-me. Uma palavra forte, não é mágica, mas é uma palavra amorosa. Por isso ele se levantou e seguiu a Jesus. E o acolheu na sua casa, à mesa de sua casa, congregando outros cobradores de impostos e pecadores, ali com Jesus assentados. Na mira de fariseus preconceituosos que perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e ensina-nos que aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim quem está doente. Porque o Senhor quer de nós misericórdia e não sacrifício. Este é o caminho, portanto, de nos tornarmos capazes de olhar cada pessoa com reverência, com amor, como irmão e como irmã. Por isso o Senhor diz: não vim chamar justos, mas os pecadores. Bem diz São Beda, venerável presbítero do século VI, Jesus viu um homem chamado Mateus, ali na coletoria de impostos, e diz: segue-me. Viu não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Viu o publicano, dele se compadeceu e o escolheu. Por isso disse-lhe: segue-me.
Segue quis dizer imita. Segue quis dizer não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E levantando-se, Mateus o seguiu. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava e, desprezando a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via não possuir riqueza alguma. Pois o próprio Senhor que o chamara exteriormente com a palavra, interiormente lhe ensinou por instinto invisível a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual. Vamos pedir essa graça para que nós possamos escutar o Senhor nos dizer: segue-me, e por esta mesma graça possamos nos levantar e seguir os seus passos. A exemplo de Maria, que por nós agora intercede, pedindo a Deus para nós esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.